Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de pesquisa de mercado. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração. Então hoje falaremos, daremos continuidade à nossa aula de pesquisa mercadológica, ok? Porém antes eu gostaria até de relembrá-los, então, o conteúdo da aula passada. E o que vocês viram na aula passada, pessoal? Então, nós vimos métodos e técnicas de pesquisa, assim, os três principais tipos de pesquisa: a pesquisa exploratória, descritiva e a pesquisa causal. Vimos ainda o método pesquisa quantitativa e qualitativa. E por último, lembrem vocês, vimos ainda método por observação ou método de comunicação. Lembrem disso tudo isso é bastante importante, principalmente para a aula de hoje. Então hoje a gente dá continuidade e o assunto de hoje é justamente ali ao quadro sobre coleta de dados em pesquisa mercadológica. E ali nós teremos o resumo da nossa aula de hoje, seguindo aqui adiante, o convite ao estudo que eu coloco para vocês. Aprender sobre os erros frequentes e as medidas e escalas usualmente encontradas em pesquisa mercadológica, aprendendo também sobre os conceitos de amostragem não probabilística e de amostragem probabilística, tá, pessoal? Então esse é o conteúdo da nossa aula. Saímos um pouco aí da questão de métodos e técnicas, porém, então toda atividade de pesquisa mercadológica, vocês sabem, já baseada em metodologia científica. Então, a nossa primeira parte, a gente vai focar bastante a questão dos erros, Então, para que falar dos erros e de pesquisa mercadológica? Então, assunto do nosso fórum de hoje também, tá, pessoal? A gente fala dos erros justamente a falta dessa metodologia, Se você não segue a metodologia correta, e aí o pesquisador ele pode cometer alguns erros e as possíveis consequências, Então, criar um resultado inconsistente ou, muitas vezes, inválidas. Nós temos ainda o método KLS, que está proporcionando para vocês essa rica experiência, Vocês possivelmente já leram todo o conteúdo, então, a nossa aula hoje será muito bem aproveitada. Ok? Então, para iniciar, o vídeo de introdução, para iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá! Verificar o desempenho de um produto no mercado. Saber como um novo produto vai ser recebido pelo público. Entender quais são as demandas existentes para poder criar ofertas que atendam às necessidades apresentadas. A pesquisa mercadológica tem inúmeras aplicações e todas elas são muito importantes para empresas de todas as áreas. Nesta unidade, você vai atuar produzindo e aplicando uma pesquisa entre alunos de uma universidade. Para isso, você precisará entender as etapas para definir uma amostra em uma pesquisa de marketing, conceituar a amostragem, diferenciar perguntas abertas e fechadas, elaborar as perguntas de um questionário, e também conceituar, identificar e mensurar erros amostrais e não amostrais. Vamos começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! E aí, pessoal, gostaram do conteúdo da nossa aula de hoje? Preparados? Então, para iniciar a nossa aula, a gente precisa da situação geradora da nossa aprendizagem, através dessa situação geral, que virão os outros situações, problemas, das quais
iremos utilizá-los. Então, vamos ali ao quadro para falar dos conhecimentos prévios que vocês terão que ter para a nossa aula de hoje. Quais são esses conhecimentos? Teremos 4 conhecimentos. Confeccionar um relatório que contenha os principais erros que devem ser evitados na pesquisa mercadológica. O segundo, elaborar o formulário com as perguntas da pesquisa que serão usadas para entender o que os alunos pensam do financiamento estudantil. Terceiro tópico, elaborar um plano de amostragem não probabilística, indicando qual seria a técnica mais adequada. E por último, elaborar um plano de amostragem, porém probabilística, indicando qual seria a técnica mais adequada para entender o que os alunos pensam sobre financiamento estudantil. Seguinte a isso, a nossa situação geradora de aprendizagem, né? E lembrem, semana passada a gente teve aí a situação do seu Barbosa, mas dessa vez, né, vocês alunos ajudarão uma instituição de ensino chamada UniQI a realizar uma pesquisa de marketing com seus alunos, visando levantar a percepção deles sobre o financiamento estudantil. Ou seja, né, então essa é a nossa situação geral, da qual gerará, né, então, o aprendizado e trabalharemos aí o conteúdo das 4 sessões. Vamos ali à nossa primeira situação? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Então, pessoal, como eu havia falado para vocês, né? Então, é importante a gente entender quais são os principais erros, né? Então, que ocorrem geralmente durante o processo de pesquisa. Isso por quê, né? Então, isso nós falaremos aí durante a aula, mas, né, então, o principal objetivo disso aí é que o pesquisador dele saiba desses possíveis problemas, justamente para ele tomar os devidos cuidados. Então, através da situação problema número 1, e aí indo ao quadro, verificaremos que, vamos lá, na primeira situação problema, há pouco tempo a UniQI tentou realizar uma pesquisa de satisfação de seus funcionários, porém no decorrer das etapas surgiram vários empecilhos e muitos erros foram cometidos, inviabilizando todo o processo e levantando dados com a pouca ou nenhuma validade. Então, o desafio dessa atividade, pessoal, é que vocês elaborem um relatório que contenha os principais erros que devem ser evitados na pesquisa mercadológica, que será realizada por essa instituição de ensino, tá? Então, comentando um pouco a respeito dessa situação problema. Então, vocês verificam aí, né, a UniQI, ele já fez uma pesquisa né, não uma pesquisa mercadológica, mas com relação aos seus próprios funcionários. A empresa que fez essa pesquisa cometeu vários problemas, né? E aí verificamos que tudo isso resultou em informações muitas vezes inconsistentes ou que não serviram no final das contas.
Então vamos imaginar essa situação. Para realizar toda a pesquisa, e aí semana passada eu já comentei com vocês, né? Existe recurso, tempo, dedicação, esforço, né? E todo esse planejamento, metodologia do qual nós estamos falando. Agora, né? A partir do momento que você comete esse erro, quer dizer, você cria um resultado que não vale, né? Vamos colocar um exemplo prático, né? Um empreendedor que vá, de repente, querer abrir uma empresa ou, de repente, lançar um novo produto no mercado. Logicamente, precisa realizar uma pesquisa mercadológica. E aí pede, né, para fazer, de repente, uma empresa de consultoria faz essa pesquisa. E o empreendedor que recebe essa pesquisa, logicamente, né, ele pega aquele resultado e avalia aquilo como sendo verdadeira, tá? Então, qual o problema de você entregar aí uma pesquisa mal desenvolvida? E é justamente isso, né, o problema de muitas pesquisas. A pesquisa, ela te traz informações para a tomada de decisão gerencial. E aí, numa situação hipotética, aquela pesquisa, ela fala que a grande chance de você lançar um novo produto, né? Então, pensem bem, são dois investimentos. Primeiro, com a pesquisa de mercado. Segundo, então, né, para a abertura de um novo negócio. Então, qual a consequência disso aí? Informações erradas, das quais muitas vezes o empresário, o gestor acredita nelas para criar estratégias, abrir novos negócios e, então, novos investimentos. Tá? Então, por aí você percebe a gravidade, né, de alguns problemas. Então, falaremos justamente dos principais problemas para que isso não aconteça. Então, seguindo ali ao quadro, precisamos dos conceitos fundamentais para resolver nossa situação-problema. E quais são os principais problemas relacionados à pesquisa mercadológica? Eu posso falar que um erro de pesquisa pode ser amostral, um erro amostral, ou um erro não amostral. O próprio nome diz, erro amostral, está relacionado com a técnica de amostragem. Já os erros não amostrais não está relacionada com a técnica de amostragem e ela pode ser erro, aliás, ele pode ser classificada como erros na coleta de dados ou como erro de não resposta. O outro conteúdo que eu preciso para a resolução da minha situação, problema, é justamente isso. Além de conhecer os principais erros, ainda, né, saber minimizar os erros em pesquisa mercadológica. Ou seja, né, então, além de saber quais são os possíveis erros, então, planejar, organizar justamente para que, né, então, esse erro, se identificado, seja corrigido a tempo. Então, uma outra característica da nossa aula de hoje, pessoal, se na aula passada falamos da questão do projeto, da elaboração, principalmente dos métodos e das técnicas, hoje ainda prosseguindo a parte de projeto, mas já no desenvolvimento desse instrumento de coleta de dados. Então, vamos falar dos possíveis erros desse projeto, até porque, né, então, percebendo esse erro, a gente consegue evitar isso na próxima etapa, que é justamente a fase da execução. Então, voltando novamente ali ao quadro, teremos, explicando novamente, os conceitos. Então, resolvendo a situação problema. Lembrem, né? A instituição quer de você um resumo sobre os principais erros dentro da pesquisa mercadológica. Então, você foi lá e
foi saber então o conceito, né, de cada um desses erros. Primeiro erro, erro amostral. São cometidos com relação ao número de indivíduos que compõem a amostra e também com relação aos fatores que levam à seleção desses indivíduos. Explicando um pouco para vocês a respeito desse erro amostral. Teremos aí duas questões a serem consideradas, né? Para falar de erro amostral, eu preciso já antecipar a nossa aula, quer dizer, lá no finalzinho a gente vai falar sobre técnicas de amostragem. E o que é essa técnica de amostragem? Toda vez que eu faço uma pesquisa, eu preciso calcular, aliás, primeiro definir que tipo de pessoa eu preciso entrevistar, tá? Quem é o meu público-alvo e saber a quantidade de pessoas, né, então, a serem entrevistadas. Isso faz parte da técnica amostral, tá? Então, de uma forma genérica ainda, explicando para vocês, né, como que eu faço para calcular, por exemplo, a quantidade exata, né? Eu preciso saber quantas pessoas fazem parte dessa população. Colocando um exemplo para vocês, eu vou fazer uma pesquisa dentro da universidade, né? Universidade aqui em Londrina, da Universidade X. Então, quantas pessoas existem nessa universidade? Essa é a minha população ou universo. Agora, eu preciso pesquisar todo mundo para poder realizar a minha pesquisa? Não, né? Então, existe um cálculo estatístico, do qual, né, então, vai indicar um número, da qual, então, vai me indicar a confiabilidade. Fala assim, olha, pesquisando X pessoas já trarão informações confiáveis que serão representativos para a minha pesquisa, tá? Então, né, a técnica de amostragem a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu preciso, para falar de erro amostral, né, então a técnica funciona justamente nesse sentido. E aí voltando sobre o erro da amostra, está justamente eu calcular errado esse número de pessoas, né? Vamos colocar um exemplo para vocês entenderem melhor? Então, novamente a universidade tem 3.000 alunos. Preciso pesquisar todo mundo? Não, né? Vamos aí colocar uma situação hipotética, tá? Eu não tenho calculadora nem nada para chegar a um número exato, mas eu falo que eu faço cálculo de amostragem e indica que eu preciso pesquisar 300 pessoas. Porém, né, e aí vem a questão, né, a falta de conhecimento de alguns pesquisadores. O pesquisador, ele chega ali, né, fala assim, nossa, né, eu tenho que pesquisar quantas pessoas será, né, não sabe. Aí eu falo, vou pesquisar 150 é um bom número e dá muito trabalho pesquisar 150 pessoas. Está correto isso, pessoal? Então, não, né, existe aí uma técnica indicando o número correto, não cheguei ao número, isso, né, muitas vezes é isso que acontece em pesquisas, né, geralmente quando a gente é aluno, a gente faz isso, né, fala, vamos fazer uma pesquisa e tal, calcula ali e fala assim, vou pesquisar 30 pessoas, e a gente acha que aquela informação com 30 pessoas numa pesquisa quantitativa traz resultados consistentes. Não, tá? Então, esse é o primeiro erro dentro da questão do erro amostral. Segunda questão vem com relação à qualidade das pessoas escolhidas. Então, vamos colocar novamente um exemplo, tá? Eu vou pesquisar, além de ser público universitário, né? Eu preciso de uma amostra de pessoas com uma renda melhor, né? Porque o meu produto, ela vai servir justamente para a classe A e B, ok? Então, existe aí um objetivo e um público a ser pesquisado. E aí o pesquisador, novamente maturo, né? Não sabe nada e ele vai ali no meio do centro da cidade, né? Vai lá, pesquisa ali com universitários de classe C, D, quer dizer, e aí novamente a gente questiona o resultado dessa pesquisa. E aí, pessoal, né,
serve para o objetivo da minha pesquisa? Né? Então, por aí vocês começam a, né, perceber a importância de saber dessas técnicas, porque se eu não fiz de forma correta, e aí a gente tem que realmente, né, verificar e questionar se o resultado disso está, né, vai ser válida ou não para resolver o meu problema de marketing. Ok? Então, voltando novamente para explicar o erro não amostral. Falei para vocês que o erro amostral, ele não está relacionado com a amostra, ou seja, nem com a quantidade ou a qualidade da amostra, mas dos erros que podem acontecer durante a execução da pesquisa. Eu tenho 4 possibilidades de erro não amostral, ou seja, o erro de resposta, erro de não resposta, erro de cobertura e erro de processamento. E ainda seguindo aqui, teremos no quadro as 2 possibilidades. O que é erro de resposta e o que pode vir a ser erros de não resposta. Falando do erro de resposta, aqui, os participantes da pesquisa respondem de forma imprecisa ou errônea. Esses erros podem ter sido causados pelo entrevistador ou pelo entrevistado ou por ambos, né? Então, existem as 2 possibilidades, tá? E qual situação podemos falar que é erro de resposta, tá? Então, dentro do conceito da definição, vocês viram ali, né, onde o participante, por algum motivo, ele acaba respondendo de maneira incorreta a minha pesquisa. Ou seja, né, vamos lá, pensar um pouquinho. Aqui já está tudo errado, respondeu errado, quer dizer, qual que é a validade da minha pesquisa novamente? Mas, professora, pode acontecer isso? O respondente colocar, né, marcar errado, né? Será que acontece? E aí eu questiono para vocês. Possivelmente muitos de vocês aí já responderam uma pesquisa mercadológica, correto? Né? Então vamos colocar algumas situações hipotéticas, né? Então, para poder exemplificar. Chega ali, vocês estão à noite, uma janta gostosa, quentinha, toca o telefone. E, né, eis-me, telemarketing. Por favor, você tem 3 minutinhos do seu tempo para poder responder, né, então, a minha pesquisa? E aí você, né, com uma boa vontade, fala, 3 minutos não vai fazer tanta diferença assim, né, eu posso fazer então. E aí, vai, 3 minutos foi, e ainda ali, a pessoa perguntando, a comida esfriando. Aí chega um momento que você perde a paciência e começa a responder com desdém, qualquer coisa, sem pensar muito, porque você está muito irritado, correto? Pode acontecer isso? Pode. Então, claro, logicamente, então, do lado do pesquisador tem que tomar muito cuidado, né? Então, verificar as condições ideais do momento da pesquisa, tá? Por quê? Porque isso tudo pode ocasionar, né, então, a pessoa não responder de forma precisa a sua pesquisa de mercado, tá? Pode ainda ocorrer situações aonde, tá? Uma situação muito comum, por falta de treinamento das pessoas que fazem a entrevista de pesquisa, né? O pesquisador está ali, vai lá, quer ser simpático, né? Fala assim, você quer, vamos responder aqui? Aí fica lá de bituca ali, olhando, né, o que a pessoa vai responder. Quer dizer, isso incomoda a pessoa que está participando e muitas vezes isso também, né, faz com que o pesquisador ele responda ou de forma irritada ou responder errada, né? Então, tudo isso pode, novamente, levar, né, então, o respondente a fazer escolhas incorretas. Existe ainda situações onde o questionário ele é muito comprido também, então chega uma hora que cansa, tá? Pensar muito, então, na questão do formato, da estrutura da pesquisa
para que isso não venha a acontecer. Então, toda vez que o respondente, você perceber, o pesquisador, perceber, né, que está havendo alguma interferência, ou até na redação, pessoal, né? A pessoa simplesmente não entende e aí marca de qualquer jeito. Isso pode ser erro de resposta, ok? Seguindo ali, o outro exemplo, teremos ainda a situação de erros de não resposta. E acontece quando alguns indivíduos da amostra não respondem à pesquisa de modo que as respostas coletadas percam representatividade quanto à amostra prevista, tá, pessoal? Então, essa é uma situação que eu coloco para vocês que pode acontecer em algumas pesquisas, principalmente, né, quando a amostra da minha pesquisa envolve grupos ou pessoas muito específicas, difíceis de serem encontradas ou acessadas. Então, eu faço uma pesquisa com todo um objetivo, né? E daí, na hora de fazer, calculo a amostra e tudo, faço o planejamento e na hora da execução, eu não consigo. Falo assim, eu preciso pesquisar 300 pessoas. E, né, tento ali, tento lá, tento aqui e não consigo acesso a essas pessoas. O que acontece? Se eu não pesquisar 300 pessoas, fiz ali, calculei certinho de acordo com a metodologia, eu não vou conseguir validar o meu resultado, tá? Então, tomar muito cuidado nesse sentido, porque pode sim acontecer de, né, ou até mesmo de acordo com a situação ou o teor das perguntas, a pessoa recusar, né, a responder. As pessoas são obrigadas a responder pesquisa mercadológica? Não, né? Então, tomar muito cuidado nesse sentido. Seguinte a isso, ainda, vamos ali, temos o erro de cobertura e o erro de processamento. O erro de cobertura, ele parece com o erro de amostragem, porém, né, aqui, são cometidos na adoção de uma amostragem que cobre de forma incorreta ou incompleta. Então, vamos comentar a respeito desse erro de cobertura. O que é o erro de cobertura? Novamente, preciso da técnica de amostragem. Preciso conhecer o número da minha população, tá? Parece uma coisa óbvia, né? Falar assim, numa empresa é fácil saber quantificar quantas pessoas possuem dentro de uma empresa, de uma universidade, mas existem pesquisas, muitas vezes, né, que o pesquisador, ele fala assim, eu acho que a população, o universo da minha pesquisa é composta por 2.000 pessoas, né? Quer dizer, se eu erro já esse princípio de calcular quantas pessoas compõem o meu universo de pesquisa, eu já erro, né, na quantidade de pessoas pesquisadas. Então, eu falo erro de cobertura, né? Não cobrir a população como um todo. Desses 3.000 que eu falei, né? De repente, não, eram 5.000 e eu não sabia, tá? Então, quer dizer, o meu cálculo ali, ele já, né? Então, nesse sentido, invalidou toda a minha, né? Então, o cálculo de amostragem, ok? Então, o erro de processamento, seguindo novamente ali, ele acontece, são cometidos geralmente durante as etapas de edição, codificação, de digitação ou na tabulação de dados, né? Então, são erros mais relacionado à questão da operacionalização, né? Então, tá? E o que é essa operacionalização? Justamente na hora de você coletou as informações, os dados ali, eu preciso digitar. Erros bobos, muitas vezes, que a gente fala, né? Mas que podem acontecer
Opa, digitei errado, ao invés de 5, eu digitei um outro número, né? Então, dentro de uma pesquisa quantitativa, um dígito ou um número faz toda a diferença, tá? Então, na questão da tabulação, ou até mesmo, hoje a gente utiliza muito a tecnologia para recolher os dados, né? Então, já existem os tablets ali para fazer a pesquisa. Na hora de apertar a alternativa B, sem querer, o pesquisador apertou a alternativa C, né? Então, tudo isso eu considero como erros de processamento. E aí, já conhecendo os possíveis erros, quais os procedimentos, né, de um pesquisador, tá? Então, um procedimento bastante importante que eu falo que resolve muitos dos problemas, vem justamente do pré-teste. E o que vem a ser o pré-teste, né? Então, novamente, estamos ali no momento do projeto de pesquisa, na elaboração muitas vezes do formulário de pesquisa. Eu faço um pré-teste, né? Eu preciso coletar, né, 300 pessoas, mas eu pego ali umas 5, 6 ou até 10 pessoas ali e faço ali um pré-teste com essas pessoas para ver se o meu formulário, meu instrumento de pesquisa, ela está adequada. Que tipo de erro um pré-teste ele pode identificar? Erros de ortografia, a falta de, às vezes, a compreensão, né, daquela pergunta, se ela está objetiva ou não. Muitas vezes, para o pesquisador que elabora, né, a gente lê, correto. Mas para quem lê, muitas vezes, ou dependendo do público que você vai atingir, tá? Então, no pré-teste fica clara, né, a questão prática, se realmente a questão ela está compreensível, se está legível ou não. Muitas vezes se está cansativo também, se o raciocínio, né, a sequência das questões estão corretas. Então, muitos erros são passíveis de encontrar durante o pré-teste. Uma outra questão, treinamento das pessoas que vão, né, então fazer a pesquisa, tá? Então, dentro da questão ética de toda pesquisa, né, então o pesquisador ele tem que ser imparcial. O que é imparcial? Ele não pode induzir resposta. Ah, mas será que o pesquisador ele quer induzir ou vai induzir a resposta? Inconscientemente, quando você, por exemplo, faz uma pesquisa de satisfação, logicamente a gente quer que, né, então, que as pessoas falou assim, olha, né, que dê ali uma margem ali, falou assim, olha, mais de 50% estão satisfeitos com a minha empresa. Imagina um gerente fazendo uma pesquisa com um cliente conhecido, né? Quer dizer, você vai estar induzindo muitas vezes aquele cliente a responder coisas que talvez não seja verdadeira, tá? Então, nesse sentido, né, preparar bem pessoas que vão fazer a entrevista, ter um planejamento, uma organização e mesmo na questão da organização da coleta de dados, tá? Isso é bastante importante para evitar esses possíveis erros, tá? E, né, então, uma última coisa que eu falo, né, como evitar os erros, é justamente isso que a gente fez, né, que a UniQI trouxe aí para vocês, conhecer, saber, né, aonde é possível, né, errar dentro de uma atividade de desenvolvimento de pesquisa mercadológica. Então, vocês já sabem, então, a partir daí, então, cabe, né, tomar os possíveis cuidados e, se possível, identificando os erros, então, corrigi-los, principalmente antes da execução, ok? Então, terminada a situação geradora 1, vamos ali para a nossa situação, problema número 2. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem.
Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Falando dos erros, então agora a gente vai aprender a montar um instrumento de coleta de informação. Quer dizer, né? Então montar um questionário. Então preste bastante atenção que veremos aí várias escalas, né, a serem utilizadas, tá? E o portfólio de vocês vai pedir também, né, então essa atividade. Então vamos ali a nossa situação, problema número 2. Dentro da UniQI, então, os gestores pedem para desenvolver uma pesquisa mercadológica para compreender as necessidades e anseio dos estudantes com relação, então, ao financiamento, tá? E, então, em função disso, planejar uma forma de levantamento de dados e construir as questões com as respectivas escalas de medida, justificando a opção pelas perguntas e pelas escalas escolhidas, tá? Então, principalmente, pessoal, vamos rever aí, né, o conceito de perguntas abertas e perguntas fechadas. Quando eu falo em montar um questionário, então, ela está relacionada principalmente à pesquisa quantitativa. Então, relembrando da aula passada, pesquisa quantitativa ou estruturada. Estruturada por quê? Né? Perguntas e respostas pré-estabelecidas. E quando a gente fala em escala, então a gente já percebe que então, ela vem em forma de estrutura. Seguindo ali ao 4, teremos ainda, falando da situação problema, a UniQI coloca várias perguntas, e aí vocês já viram as perguntas, algumas delas eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Quantos estudantes são adeptos dessa modalidade de financiamento? Quantos estariam dispostos a aderir a esse financiamento? Qual é a taxa de juro que eles acham justos? Qual seria o tempo de carência ideal para iniciar os pagamentos, tá? Não vou ler todos, mas dentro da atividade eu quero justamente, né, então que vocês utilizem já as perguntas prontas, formuladas e vocês utilizem, então, né, que tipo de escala eu consigo utilizar. Então, para isso, então, indo ao quadro, teremos ali os conceitos. Existem vários tipos de perguntas fechadas, uma classificação, tá? Mas antes, né, então, chegar nisso, teremos perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas fechadas caracterizam, então, em você marcar X, né? Então, tudo isso leva a então, respostas que podem ser quantificadas. Falando um pouquinho, então, da classificação, né? A escala ela pode ser dicotômica, então, posso elaborar uma pergunta, da qual tenho duas opções a serem respondidas. Você é brasileiro? Sim ou não? Quer dizer, então, de 2, dicotômica. Pode ser de múltipla escolha, quer dizer, eu tenho várias opções a serem respondidas. Em qual região você mora, né? Então, as 5 opções. O que é uma escala encadeada, tá? Então, um exemplo temos aqui, você nasceu na cidade de São Paulo. Sim ou não? A encadeada, ela encadeia, ou seja, quando eu marco um sim, então, essa resposta positiva me leva a outra pergunta a ser respondida. Se sim, qual o seu meio de transporte? E aí, então, a pessoa terá que responder isso aí. E por escala. Então, aqui, a escala, ela está relacionada ao nivelamento.
qual o seu nível de satisfação com o atual prefeito da cidade? Vai do muito satisfeito até muito insatisfeito. Ainda dentro da classificação das escalas, as escalas elas podem ser nominal, ordinal, intervalada ou racional. A nominal, toda vez que eu uso hipóteses, aonde, né, essas hipóteses estão relacionadas com identidade. Ou seja, alguns exemplos aqui. Profissões, né? Qual a sua profissão? Então, várias hipóteses nominais, né? Quer dizer, engenheiro, professor, administrador, contador e assim por diante. Qual a preferência, né, da sua marca por roupas esportivas? Novamente, então, né, vários nomes. Cor, qual a preferência da sua cor? Tudo isso, né, então a gente vê que as hipóteses elas estão relacionadas com nome ou identidade. Já utilizando o exemplo, né, dessa escala nominal, onde as hipóteses elas são nominais, tá? Eu posso ainda utilizar a escala ordinal, que representa ordem. Ou seja, dentro das profissões, dentro das marcas, então eu posso fazer uma pergunta relacionada, né? Então, entre as marcas ali citadas, qual a ordem de preferência? Então, aquela típica, aonde você tem que enumerar conforme o grau da sua preferência. Existe ainda a escala intervalada, e aí ele compara os intervalos. E ela pode ser Likert ou diferencial semântico. Como exemplo, eu tenho a questão da satisfação do cliente, explicando um pouco mais a respeito dessa intervalada. Ela está relacionada também com a questão do nivelamento, porém, nós temos ali a Likert, né, e a diferencial semântica. A Likert, ela é bastante utilizada também na questão da satisfação dos consumidores. Então, quando você, por exemplo, faz uma avaliação de algum serviço ou produto, muitas vezes vem uma pergunta aonde existem várias opções que estão ali perguntando o grau de concordância ou discordância com relação àquela situação. Por exemplo, né, existe ali uma afirmativa. O serviço do hotel é satisfatório. Então, né, discordo totalmente, discordo um pouco, não concordo nem discordo, concordo um pouco e concordo totalmente, né? De forma de concordância, então, vou buscar o nivelamento de algumas questões. Isso é escala Likert. Já, o que é essa diferencial semântica? Ela é bem parecida, serve para o nivelamento. Dentro do Likert eu uso a palavra concordância, mas na diferencial semântica vem com algumas outras palavras, né? Por exemplo, o que você acha em relação à refeição do hotel, né? Então, vai aí uma outra palavra sem ser a concordância, porém, né, não saboroso, pouco saboroso, né? Então, a palavra sabor é que vai a semântica, né? Então, vai nivelar, então, para responder essa pergunta, ok? Então, falando aí um pouco da questão da escala racional, voltando ao quadro, teremos ali. O que é a escala racional? A escala racional também serve para um nivelamento, porém, comparação de magnitudes absolutas, tá? Então, como exemplo, tem o número de compras, rendimento, tá? Parecida com a intervalada, porém, né, uma consideração, uma característica muito importante dessa escala racional
é que ela utiliza, né, então, o conceito zero. Eu preciso utilizar o zero como referência, né? Por exemplo, vamos aí colocar um exemplo para vocês entenderem melhor, né? Qual nível salarial você está? De 0 a 1, né? De 1 a 3 salários, quer dizer, dentro de intervalo, porém, considerando o zero, ok? Então, vamos ali à prática da nossa atividade, conhecendo ali todas as escalas, vamos resolver a situação, problema número 2. Então, vocês vão ver o nível de satisfação com relação ao financiamento estudantil. Podem utilizar as várias perguntas, mas eu preciso que vocês, então, pratiquem as várias escalas. Olha só, coloquei um modelo aqui, então, né, que pode ser também o modelo de vocês ou não. O importante é que vocês utilizem as várias escalas que nós vimos. Escala dicotômica, 2 opções, sexo masculino ou feminino. Qual curso você faz? Então, múltipla escolha, porém aqui a gente vê que ela é nominal, referente à identidade de curso. Você conhece o financiamento estudantil? Sim ou não? Dicotômica. Você é contratante de algum financiamento estudantil? Sim ou não? Porém, né, aqui a gente vê encadeada, se sim, qual? Uma pergunta aberta, né? Então não tem opções, a pessoa escreve ali, então, a opção que deseja. E a pergunta que eu coloco, bem interessante e importante para vocês, é a seguinte: essa pergunta aberta, ela é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa? Se vocês perceberem bem, né, ali no quadro novamente, tenho 2 opções de perguntas abertas, tá? E aí, né, vamos ali pensando um pouco, será que eu vou gerar resultados quantitativos ou qualitativos, tá? Então, voltando ali ao quadro para vocês prestarem bem atenção, eu falo que no caso do financiamento estudantil, então, possivelmente as pessoas vão responder opção X, opção Y, opção Z e alguns tipos de financiamento. E a resposta aqui, pessoal, ela vai vir padronizada, até porque vai chegar um momento que tantas pessoas, mesmo sendo de pergunta aberta, vão responder. Falar, olha, eu posso quantificar quantas pessoas responderam X, Y ou Z. Vão vir respostas padronizadas, objetivas, por isso eu posso quantificar. Ok? Entenderam? Se não, identifique o seu grau de propensão a esse tipo de financiamento. Então, escala encadeada novamente. Porém, né, aqui a gente vê, então, medindo a intensidade, tá? O nivelamento. Qual a taxa de juros você acha justa para ser cobrada para essa modalidade de financiamento? Pergunta aberta, mas, novamente, a taxa de juros ela não vai variar muito, né? Então, as opções aqui, mesmo sendo uma pergunta aberta, não vai variar muito e poderei padronizar ou quantificar essa resposta, tá? Por isso eu falo que aqui ainda a pesquisa ela vai ser quantitativa. Quanto você está disposto a dar de garantia material, né? Quer dizer, aqui a gente vê então a intervalar, né? Quer dizer que eu posso até colocar a palavra concordo. Se eu coloco a palavra concordo, escala Likert, mas aqui está disposto. Então, é diferencial semântico. Conforme a minha disposição, nivelo, né? Então, a pessoa vai, então, nivelar a sua disposição. Ok? Então, né, um exemplo prático aí para vocês praticarem na atividade de portfólio. Eu peço a mesma coisa, utilizar, montar um questionário, instrumento de coleta de dados, né? Utilizando aí várias escalas.
Relação novamente à pergunta aberta. Então, professora, em qual momento eu identifico como uma pergunta aberta, pesquisa qualitativa, tá? Quando eu pergunto, por exemplo, o porquê das coisas. Por que você gosta do vermelho? Né? Então, aí a pessoa geralmente vai criar um texto ali explicando, tentando explicar. Quer dizer, não vai vir respostas padronizadas. Cada um vai ter uma resposta muitas vezes diferenciadas e nesse sentido eu uso muito mais para a compreensão do que, né, quantificar a resposta, ok? Tá, pessoal? Então, já falando, quem tiver em dúvida, finalzinho da nossa aula, teremos ali um momento de perguntas, guarde ali a pergunta ou envie já, tá, para, então, o nosso momento de pergunta, ok? Então, terminando aqui, vamos ali para a nossa situação, problema número 3. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. E aí, pessoal, agora nós vamos falar aí de um assunto, né? Então, aprofundar ali o que já iniciamos no comecinho da aula, falando sobre as técnicas de amostragem. Para começar a falar sobre isso, vamos falar da amostragem não probabilística. Vamos à situação problema? E dentro da situação, problema, teremos ali, vamos ajudar ainda a Universidade QI a elaborar um plano de amostragem não probabilística, indicando qual a técnica da categoria de amostragem seria mais adequada para compreender o que os alunos pensam sobre esse tema. Então, qual a situação da Universidade QI? Né? Ou seja, para eu calcular a amostra, o que eu preciso? E aí, são fornecidas essas informações, aonde a universidade possui 2.000 alunos, aonde 65% deles tem algum tipo de financiamento estudantil. Uma outra questão é que desses 2.000, 500 são ingressantes, ou seja, são calouros, 1.000 estão na metade do ano e outros 500 estão no último ano, ou seja, são formandos. De modo ainda que 70% eles estudam no período noturno e 30% período matutino. Nossa Senhora, professora. Então, quer dizer, eu preciso que vocês lembrem de toda essa situação para poder resolver a nossa situação problema número 3. E aí, o que vocês consideraram para poder calcular a nossa amostra? Né? Então, a primeira situação é que a própria atividade, ela pede que a amostragem seja não probabilística, tá? Então, para resolver essa atividade, eu preciso saber os conceitos teóricos. E aí, ao quadro, teremos que eu preciso conhecer minimamente sobre a técnica de amostragem. E o que vem a ser essa técnica de amostragem? Olha só, aplicação da pesquisa em uma parcela da população de forma que a amostra seja representativa. E a técnica de amostragem, ela vem justamente para isso, né? Se eu tenho ali uma população, no caso a UniQI, 2.000 alunos, é isso, né? Eu preciso fazer entrevista com 2.000 pessoas? Não. Eu vou fazer, né, de repente, uma pesquisa do IBGE, quer dizer, quantos milhões de pessoas compõem a população brasileira? Eu preciso fazer uma pesquisa com todos eles?
Não, para isso que serve a técnica de amostragem. Eu calculo o número, né? Então, o número mínimo da qual, né, não preciso pesquisar todos, mas se eu pesquisar aquela quantidade de pessoas, ela me dá uma certa garantia de confiabilidade. Para isso serve, então, a técnica de amostragem. Seguindo ali o quadro, novamente, teremos outros conceitos. Então, o que vem a ser a amostra? A amostra é justamente essa parte da população de um universo que possui as mesmas características ou parâmetros, de modo a representar fidedignamente. E antes de saber, né, exatamente o que é amostra, eu preciso ainda saber o que é população, tá? Então, se não me engano, para falar do erro amostral, eu falei para vocês, né, expliquei rapidamente. O que é a população? População ou universo de pesquisa são todas as pessoas possíveis a serem pesquisadas. Eu vou pesquisar a população brasileira, eu preciso saber quantos são todos esses elementos, né, da população brasileira. Quantos somos, então, né, compõem a população brasileira. Isso é a população ou universo da minha pesquisa. A técnica de amostragem, ela vai servir exatamente isso. Eu vou pesquisar, fazer uma pesquisa a nível nacional, então faço o cálculo e a amostra é essa parcela, não preciso pesquisar a população inteira. Então, quantos preciso pesquisar para a minha pesquisa ela ser representativa ou confiável? Então, novamente ali o quadro, teremos, coloquei ali uma fórmula estatística, justamente, né, e muitos falam assim, mas como que eu calculo então essa amostra? E aí eu gostaria que vocês calculassem para mim, então, dentro de uma população de 500 pessoas, né? Então, qual seria a minha amostra? Quantas pessoas eu teria que pesquisar? Jogando em cima dessa fórmula, eu tenho exatamente esse número que representa a minha amostra, 218. E aí, né, logicamente, estatístico, tá? Nível de curiosidade, se vocês quiserem, no Google, se vocês colocarem ali técnica de amostragem, cálculo online, alguma coisa nesse sentido, então existem aplicativos ou calculadoras online que calcula e define, né, ou resolve aquela fórmula ali, tá? Então, para resolver, né, então, se vocês querem fazer uma pesquisa quantitativa, justamente, veja o número de pessoas a serem pesquisadas, total de número de pessoas, coloque ali na fórmula que a calculadora ela vai fazer o resto, ok? E, então, voltando ali para resolver a nossa situação problema, eu preciso ainda saber a definição, o que é amostragem não probabilístico. E a definição, ela me dá como são caracterizados por utilizarem parâmetros ou critérios subjetivos para a seleção da amostra, usualmente fundamentados na experiência do pesquisador ou nos objetivos da pesquisa, tá? Explicando um pouco, para explicar o não probabilístico, eu preciso explicar para vocês o que é a amostra probabilístico. A diferença entre probabilístico e não probabilístico é que na amostragem probabilístico, vamos citar novamente o exemplo da universidade, 2.000 alunos. Eu pego esses 2.000 alunos e digo assim, que todo mundo tem as reais possibilidades de serem entrevistadas. Já na amostra não probabilístico, não existe essa possibilidade. Por quê? O pesquisador, ele julga ou, ele vai e determina por critérios subjetivos, vocês viram lá no conceito,
que, né, falar assim, não vou pesquisar todos os 2.000. Eu vou pesquisar apenas o curso de administração. Quer dizer, conforme o objetivo da pesquisa, o pesquisador acha que só pesquisando o curso de administração vai resolver o problema e, por isso, ele é amostra não probabilístico. Dentro da classificação, teremos 4 tipos. Então, ali no quadro, teremos ali que essa amostragem, ela pode ser por conveniência, julgamento, cota ou autogerada. Então, o que é, explicando cada um, só passar aqui. Desculpa, não, aqui nesse não tem. Então, o que é essa amostra por conveniência, tá, pessoal? Então, amostra por conveniência, o próprio nome ele diz, tá? Então, além dessa escolha, né, o julgamento do pesquisador, ele fala assim, vou pesquisar só, então, o curso de administração. Dentro do universo de 2.000, somente os alunos de administração. O que é essa conveniência? Né? O pesquisador, muitas vezes, ele é o próprio professor, né, do curso de administração. Muito mais fácil para ele ter acesso, muitas vezes ele conhece as pessoas, por isso, né, ele julga, fala, escolheu o curso de administração. Então, quando a escolha é por facilidade ou conveniência, amostragem não probabilística por conveniência. Julgamento. Então, em qual situação pode ser por julgamento? Aqui, uma outra situação, ele vai escolher sim, dentro da universidade, ok? Porém, né, ele vai determinar, vamos colocar uma outra situação. Eu preciso pesquisar os alunos, os universitários da cidade de Londrina. Existem 5 universidades, porém, né, novamente a situação, eu preciso pesquisar um público com poder aquisitivo maior. Então, por julgamento do pesquisador, ele determina, além de universitário, eu vou pesquisar na universidade A, aonde, né, ali, o poder aquisitivo da universidade A, das pessoas que estudam lá, é muito maior que as outras. Nesse sentido, ele vai trazer resultados muito mais consistentes. A escolha daquela universidade auxilia para a qualidade da minha pesquisa, por isso, por julgamento, ok? E aí, voltando ali rapidinho no quadro, nós temos, antes de falar por cota, a autogerada, tá? E o que é essa autogerada? A autogerada, ela é conhecida ainda por bola de neve, tá? Então, existem algumas situações hipotéticas aonde, né, muitas vezes, novamente, o problema de ter acesso ou dificuldade de acesso às pessoas participarem da pesquisa, né? Um grupo muito restrito ali, tal, difícil, e conheço uma pessoa e essa pessoa topa. Como essa pessoa ela está enquadrada dentro do meio, conhece outras pessoas, então eu peço a pessoa fazer a pesquisa e essa pessoa vai me indicar outras pessoas e assim sucessivamente, por isso por cota ou por isso autogerada ou bola de neve, tá? Então, é nessa situação, geralmente pesquisa qualitativa, onde a amostra é bem menor, né, que funciona aí essa possibilidade de bola de neve ou amostragem autogerada. E, finalmente, então, explicando, indo ao quadro ali, amostragem não probabilística por cota. E o que vem a ser essa amostragem por cota, né? Procura identificar a amostra dos participantes de determinadas pesquisas por subgrupos composta por elementos com características similares que são representativos por população desse universo. Lembrem na situação problema, pessoal, que aí, né, quando a gente viu ali, existem vários subgrupos. Quais são esses subgrupos que a gente encontra? Quer dizer, turno matutino ou
né, noturno. Uma outra subcategoria, quer dizer, o aluno pode ser calouro ou está no meio do curso ou, né, ainda finalizando. Então, existem vários subgrupos a ser considerados, aonde a quantidade de cada subgrupo é diferenciada. Precisa fazer um cálculo proporcional de várias subcategorias. Então, nessa situação, utilizo por cota. E aí, a resolução da nossa situação, problema. Vamos ali ao quadro? Então, aqui tem uma situação hipotética de 2.000 alunos. A minha amostra resultou em 10% da população, ou seja, 200 alunos. Pessoal, isso aqui, 200 alunos, não é o número exato, mas a gente faz justamente para facilitar a explicação dessa atividade. Desses 10%, tá? 1/4, né? 2.000 alunos, 500 alunos, ou seja, 10%, 50 alunos, eles são calouros. 1.000, né, alunos eram do meio do curso, ou seja, 2/4 de 10%, eu preciso, gera 100 alunos. E os alunos que estão no último ano, 10%, novamente, representa 50 alunos. Aqui eu sei a proporção, então, de quantos alunos eu preciso entrevistar por fase, né, então, que o aluno ele está durante o curso. Porém, além disso aí, ainda eu preciso considerar que 30% estão no período da manhã e os outros 70% no período noturno. Então, o resultado disso é que, se eu preciso de 50 alunos calouros, 35 tem que ser do período noturno e 15 da manhã. Ou seja, 35 representa o quê? Aqui 70% à noite e 15 representa, então, 30% da manhã. Proporcionalmente, faço a mesma coisa, 100 alunos do meio do curso, né, que é o resultado que eu obtive no início aqui, aonde 70%, ou seja, 70, são da noite e 30 da manhã, tá? Então, essa é a resolução da situação problema número 3, tá? E aí vamos para a próxima situação problema, o número 4. Vamos lá? Até agora vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! E voltando, na última situação problema, vamos falar da amostragem probabilística. Mas, qual situação vamos resolver? Então, indo ao quadro, teremos ali a 4ª situação, aonde teremos que criar um plano de amostragem probabilística, para depois decidir qual será a melhor opção para fazer parte da versão final do instrumento de pesquisa. Novamente, as informações que a gente já conhece, aonde a UniQI possui 2.000 alunos, aonde 65% tem algum tipo de financiamento estudantil. Desses, 500 são ingressantes ou calouros, 1.000 na metade do curso e outros 500 no último ano. Ainda considerando que 70% estudam no período noturno
e 30% deles no período matutino. Opa, professora, nós temos aí vários subgrupos novamente. Daí uma pista aí, né? Então, entre várias opções, né? Possivelmente aquele que considera esses subgrupos. Então, vamos ali ao quadro falar a respeito, né? Um conceito de amostragem probabilística. Usa técnicas estatísticas para garantir que a probabilidade de todos os indivíduos ou elementos de uma dada população possa ser calculada, ou seja, permite calcular a chance, probabilidade de que um elemento qualquer da população possa ser considerada para amostra, tá? Então, na primeira amostragem não probabilística, a gente já comentou, né? O pesquisador julga uma parte da amostra, né? Então vai ser a escolha da amostra é feita então pelo julgamento do pesquisador. Nesse caso, o pesquisador ele é imparcial, né? Imparcial no sentido de que ele não julga, ele utiliza a técnica de amostragem muitas vezes aonde, né? Todos da população possuem as mesmas chances de serem, né, então, fazerem parte da pesquisa. Não serão todos, né, por isso a técnica de amostragem, mas, nesse caso, todo mundo tem as mesmas possibilidades. Um exemplo, né, comum, tá? Vamos ali pensar que aquele sorteio da Mega Sena, onde existem vários números ali, roda, 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 né? Quer dizer, nesse sorteio, né, logicamente precisa ser imparcial. Qualquer número pode cair e o nosso coração bate, né? Fala assim, nossa, tomara que seja o meu número, né? Isso que acontece. Dentro da pesquisa probabilística, a mesma possibilidade. Considerando que todas aquelas bolinhas são pessoas, né, possíveis serem entrevistadas, então fica naquela expectativa que todo mundo pode ser. Então existe aí um fator muito importante da aleatoriedade, né? Qualquer número pode ser, e os pesquisadores geralmente eles fazem por meio de sorteio justamente para não induzir, né, então, a um tipo de amostra, tá? E dentro da classificação, indo ali ao quadro, temos aleatória simples, aleatória estratificada, conglomerado e sistemática. Vamos explicar os três primeiros ali, né, os verdinhos. O que é aleatória simples? Tá? Então, eu considero todos iguais, não existe extrato, nada, né? Então, mesma coisa, coloca ali vários números ali dentro de um saquinho ali, todo mundo tem a possibilidade de ser sorteada. Isso é aleatória simples. Já quando a população a ser pesquisada ela é muito grande, né? Imagina ali todo mundo da cidade de Londrina ou da sua cidade. Quer dizer, nossa, né? Como é que faz o pesquisador, né? E todo mundo da população tem as mesmas possibilidades. Não, nesse caso, para não ter tanto trabalho, um trabalho de pesquisa, eu escolho um conglomerado. Conglomerado no sentido de uma junção, grupo de pessoas. Região sul da cidade, né? Então eu seleciono alguns bairros, faço um sorteio justamente para não induzir, né, uma amostra, e um conglomerado ou o bairro escolhido foi então o bairro X, tá? Então nesse sentido, tá? Probabilística, no sentido de que eu não escolhi o bairro, não julguei qual o mais importante, mas utilizei o conglomerado para não ter tanto trabalho assim. E, por final, né, por final não, mas o último tipo de pesquisa, a sistemática. O que é sistemática? Né? Então, faço novamente um ordenamento, né, pego uma lista telefônica, por exemplo. Eu vou resolver fazer uma pesquisa através de uma lista telefônica, tá? Então, como que eu escolho, né, então, os possíveis entrevistados ou amostras da minha pesquisa? A cada 50
tá? Então, esses serão as pessoas, as possíveis pessoas a serem entrevistadas. Colocando um exemplo, um outro exemplo, mas não em pesquisa, existe aquela situação, né, por exemplo, dentro de na televisão, num filme mostra, né, o cliente número 1000, né, ele vai ganhar prêmios, né, quer dizer, existe ali sucessivas compras aonde, né, toda número 1000, né, a cada intervalo de 1000, né, então, ou centésimo até para facilitar, a cada 100 clientes, né, então, serão sorteados. É mais ou menos nessa mesma lógica, então, né, então, para definir a minha amostra. Tá? Então, isso é sistemática. E existe aí aleatória estratificada, então vamos ali ao quadro para definir melhor, aonde eu considero, né, então, é aplicada quando se precisa de subcategorias de indivíduos divididos em estratos homogêneos como sexo, gênero ou idade. Então, logicamente, já percebemos que existe uma subcategoria dentro da Universidade QI e aqui uma resolução rápida de como, né, então, resolver o problema, tá? Explicando rapidamente, pessoal, então, como que eu vou resolver, né? Então, na mesma lógica da atividade anterior, tá, pessoal? Porém, né, nesse sentido, logicamente, o pesquisador ele não pode escolher a amostra, como foi feito anteriormente, somente o curso de administração, né? Eu preciso considerar que toda a universidade, ela tem, né, todas as pessoas da universidade têm possibilidade de serem pesquisadas, porém ainda considerar as subcategorias. Os 65% ali das pessoas que possuem ou não financiamento, eu desconsidero, justamente porque, né, dentro do objetivo de pesquisa, é interessante eu pesquisar tanto para as pessoas que possuem ou não. Então, não preciso incluir essa subcategoria. Então, novamente, agora, dessa vez, dentro da atividade, o que eu preciso considerar é uma outra subcategoria, curso, né? Faz de conta, ali na atividade, ela não fala, mas existem 3 cursos, o curso de administração, contabilidade e pedagogia. Então, nesse sentido, eu preciso considerar esses 3 cursos, perguntar ali para a coordenação do curso quantos alunos no total tem cada um e seguir novamente o mesmo raciocínio, né? Então, novamente, tá? Não tem esses números, até porque se eu colocar, determinar no curso de administração tem tanto, pedagogia, e fazer todo o cálculo, nós ficaríamos aqui a noite toda resolvendo, só para resolver essa situação, um problema, tá? Mas nessa atividade, então, considero a subcategoria dos cursos. Se for 3 cursos, então, eu preciso do número de população. Em cima de cada curso ainda considero, né, novamente, quem está no nível calouro, intermediário, né, então quem está finalizando, matutino ou noturno. Então, sigo a mesma sequência de lógica da atividade anterior, ok? Então, finalizando aí a nossa aula, né, o conteúdo da nossa aula, chegamos no momento das perguntas, ok? Então, né, preparem aí a dúvida de vocês e, então, vamos ao nosso momento de interação. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas.
E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Então, pessoal, retornando aí nosso momento de interação, porém antes das nossas dúvidas, né, da nossa interatividade, eu coloco ali no quadro alguns questionamentos para provocar, né, as nossas aulas, o conteúdo de hoje. Então, 3 perguntas que eu coloco, que eu gostaria que vocês, né, refletissem um pouco. Vamos pensar na amostra e na sua representatividade. O que invalida a representatividade? Quais são as consequências de uma amostra sem representatividade? Até para resumir, né, então, todo o conteúdo na nossa aula de hoje, eu uso aí a palavra representatividade de uma amostra. Então, durante a aula ou lendo o conteúdo, possivelmente vocês encontraram várias vezes a palavra. O que é essa representatividade? É justamente, né, escolher as pessoas corretas, né, para desenvolvimento da minha pesquisa. Então, né, até dentro da lógica do primeiro conteúdo sobre erros, se eu não escolho correto as pessoas, então invalida toda a minha pesquisa e os resultados da minha pesquisa, ok? Então, vamos ao nosso momento de interação e aí aguardo, então, as perguntas. Vamos lá, pessoal. E aí, retornando, então, o nosso momento de interação, temos aí, professora, em uma pesquisa quantitativa, posso ter perguntas de múltipla escolha e também de escala, por exemplo? Sim, né? Então, respondendo a essa pergunta, né? Então, existem vários tipos de escala, tá, pessoal? Então, né, tentem elaborar, né, conforme o objetivo da pesquisa, como falei no início da nossa aula, na primeira aula, tá? E a partir daí, né, o que vocês querem dentro, quais as informações que você precisa para resolver o objetivo de pesquisa, tá? Então, em cima disso, tentem elaborar as informações e qual a melhor escala a ser utilizada. Vamos ali à nossa próxima pergunta. A professora, a aluna Viviane, do Campo Largo, questiona se ao definir a amostra pelo modelo não probabilístico, ela pode ficar viciada e não representar a população, uma vez que as metodologias de definição parecem pouco metódicas. Correto, né? Então, a diferença entre não probabilística e a probabilística, tá? Então, se você quer fazer uma pesquisa não muito tendenciosa, tá? O indicativo, né, dá mais trabalho, porém, né, então, o ideal seria você utilizar a probabilística e não a não probabilística. Mas depende muito, tá? Eu diria assim que dependendo do problema, né, pode ser utilizada em algumas situações a não probabilística, mas o ideal dentro da pesquisa quantitativa é realmente a probabilística. Vamos ali, uma outra dúvida. Professora, tendo como objetivo realizar uma pesquisa onde preciso saber o perfil qualitativo socioeconômico de uma cidade de 100 mil habitantes, qual a técnica devo usar para calcular a amostra ou porcentagem de uma que seja significativa? Ronei de Ijuí, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para todos aí, tá? Bom, se for uma pesquisa qualitativa, como a pergunta indica, tá? Lembrem, pessoal, pesquisa qualitativa, eu não preciso de amostra muito grande, tá? Então, nesse sentido, pesquisa qualitativa, tá? Dependendo do objetivo da pesquisa, muitas vezes, né, eu falo assim que uma professora minha, ela falava assim que às vezes até 5 pessoas, né, dependendo, conforme o teor da pergunta, conseguem resolver, né? Então, se as informações forem consistentes, importantes,
Então, a amostra ela pode ser realmente bem pequena, ok? Então, finalizando a nossa aula, tá? Então, encontraremos aí, durante o nosso chat, atividade, tá? E, então, o nosso vídeo de finalização. Vamos lá. Imagine que você é dono de uma fábrica de picolés e está pensando em lançar novos sabores no mercado, para variar um pouco seu mix de produtos. Como você faria para ter certeza de que os novos sabores iriam agradar o público? E como saber quais os sabores atuais manter e quais tirar de circulação? A pesquisa mercadológica pode te ajudar a responder a essas perguntas. Mas antes, você precisa entender alguns conceitos fundamentais. Quando falamos em pesquisa, precisamos entender o que é população. A população é o conjunto de componentes de um universo que possuem as mesmas características em comum. Por exemplo, mulheres de 15 a 20 anos que moram no estado de São Paulo. Podemos trabalhar então com dois tipos de pesquisa. O censo é uma pesquisa com toda a população do universo. Supondo que haja 20 milhões de mulheres com o perfil desejado, o censo deveria entrevistar cada uma delas. Dá para imaginar como isso é difícil? Então, podemos usar a amostra. Pegamos uma parcela dessa população que possui as mesmas características. Nesse universo de 20 milhões de mulheres, poderíamos entrevistar somente 2.000, de modo que essa mesma amostra represente fielmente toda a população desse universo. Assim, a amostragem é adotada nos casos em que investigar 100% da população de um universo se mostra inviável, seja por custo ou por falta de tempo. Para encontrar a amostra ideal, podemos usar técnicas de amostragem probabilísticas e não probabilísticas. Depois de definir sua amostra, é a hora de montar o questionário de pesquisa. E para isso, é preciso saber se é melhor usar perguntas abertas ou fechadas. As questões abertas são simples de elaborar, mas são mais difíceis de decodificar. E processar os dados levantados acaba tomando muito tempo. Já as questões fechadas podem contar com respostas pré-definidas. Por isso, são mais complexas para elaborar. Mas o processamento dos dados é realizado com menos esforço em menor tempo. As perguntas fechadas se dividem em dicotômicas, de múltipla escolha e encadeadas. Em relação às medidas utilizadas nas perguntas, um instrumento de pesquisa pode adotar 4 diferentes tipos de escalas: nominal, ordinal, intervalada e racional. Agora, com as perguntas elaboradas, você tem sua pesquisa pronta. Mas, por mais que você tenha trabalhado com afinco em cada etapa, erros podem acontecer. Em pesquisas de marketing, podemos classificar os erros em amostrais e não amostrais. Os erros não amostrais podem também ser categorizados como erros de resposta, não resposta, cobertura e processamento. Lembre-se, a pesquisa mercadológica é importante para qualquer decisão que a empresa vá tomar com relação ao consumidor final. Então, continue suas pesquisas e se aprofunde ainda mais. Até a próxima!